Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 11 de junho de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. 3.000 policiais militares participarão da operação especial da Copa. Marinha do Brasil já está em operação para o Mundial de Futebol. Henrique Alves vai acionar o CNJ para punir juiz que apontou corrupção no Congresso Nacional. O advogado e consultor em energias renováveis, Jean Paul Prats, é o entrevistado desta quarta-feira, agora no RN Acontece. Tempo de Copa do Mundo, 3.000 policiais militares participarão da operação especial do Mundial. Os profissionais se apresentaram hoje no Comando Geral da Polícia Militar. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte já está preparada para o Mundial de Futebol. Na manhã desta quarta, a PM realizou a formatura do efetivo das unidades operacionais da região metropolitana, que farão um trabalho integrado durante o evento. Irão participar da Operação Especial Copa as equipes do BOPE, Choque, Rocan, Cavalaria, Ronda Escolar, Companhia Ambiental e Comando de Trânsito. É uma atuação integrada, as forças do Estado estão atuando, recebendo o reforço das Forças Armadas, recebendo o reforço das forças também de segurança pública do município ou dos municípios. 3.000 policiais militares estarão nas ruas durante o período da Copa do Mundo em Natal para fazer a segurança dos torcedores. Medidas operacionais e administrativas foram repassadas ao efetivo. As ações da PM serão divididas entre o policiamento interno e externo da Arena das Dunas, locais de treino das seleções, rotas de acompanhamento das delegações, além dos principais corredores turísticos da capital potiguar. Estarão concentrados nesses locais principais dos eventos da Copa do Mundo, onde nós estamos com um trabalho. A Arena das Dunas, nos 4 dias de jogos, o núcleo de proteção em torno dos hotéis da via costeira, onde estarão a maior parte dos turistas e as seleções de futebol e autoridades que estarão visitando o nosso estado. Policiais militares das áreas administrativas foram convocados para dar suporte ao efetivo nos dias de jogos na cidade. Esses policiais receberam novos rádios, veículos, pistolas e coletes, um investimento de 37 milhões de reais. É uma gama de equipamentos que está sendo oferecido para as polícias, para que o trabalho possa ser feito também com motivação. A Marinha do Brasil já está em operação para a Copa do Mundo 2014. As atividades tiveram início nesta terça-feira, ontem. Em algumas cidades ainda estão acontecendo simulações. Uma das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, Natal vai contar com 4 navios atuando na defesa da costa potiguar durante o Mundial de Futebol. A área coberta chega até 8 quilômetros da faixa de areia. Do Rio Potengi, descendo aí em direção à Ponta Negra, passando aqui por toda a via costeira, é a área onde teremos um incremento do reforço da proteção marítima. Os 800 marinheiros que vão atuar na defesa participaram de uma simulação. No mar, um navio patrulha identifica uma lancha particular se aproximando e faz a interceptação. Manda a lancha parar, se identificar, mãos na cabeça, o elemento... Aí chegam os militares e fazem a sua abordagem, uma inspeção, ver se ele está com uma arma, alguma coisa, e dali então, se for o caso, se for identificado alguma coisa, levar esses indivíduos presos. Em outra ação simulada, 2 mergulhadores tentam invadir a costa. Em terra, a defesa será feita pelo Exército, reforçando principalmente a região onde estão localizados os hotéis em que se hospedarão as seleções. Nós estamos com recursos suficientes, inclusive temos o reforço de uma fragata que veio da esquadra no Rio de Janeiro. Essa fragata ela é dotada de uma aeronave orgânica, uma aeronave Esquilo, que vai estar reforçando esse papel, essa tarefa que a Marinha tem que realizar, que é a inspeção naval, a patrulha naval. Ela vai ajudar no esclarecimento desses contatos de superfície. Se no mar há restrições, na areia tudo é permitido. É possível que algum torcedor consiga chegar até aqui, aí fique bem perto de um de seus ídolos. A segurança nessa área vai ser feita pelo Exército. Não iremos tolir o direito de nenhum banhista de vir à água, utilizar a praia. Agora, durante a noite, essa área vai estar sendo interditada. Somente a área da linha dos hotéis, dos 3 hotéis que estarão aí hospedando as delegações da FIFA.
esse torcedor que enfrentar esse mar todo, enfrentar essas forças aí e chegar à praia para tietar o time, merece ir para a Olimpíada, 2016, é um atleta. E vamos aqui às manchetes dos jornais locais nesta quarta-feira, 11 de junho. A Tribuna do Norte destaca que Sintro mantém a greve de ônibus para amanhã. A paralisação está marcada para começar às 0 hora de amanhã. Isso tem preocupado aí trabalhadores de todos os setores por conta dessa greve. Hoje a pergunta era uma só em todos os locais: vai ter greve ou não vai? Os empresários alegam que não podem reajustar os salários e atender aos motoristas sem que a Prefeitura de Natal aumente a tarifa ou conceda incentivos fiscais. Manchete da Tribuna do Norte, o Novo Jornal diz aqui na manchete principal: mexicanos chegam hoje. A seleção do México é a primeira a chegar ao Rio Grande do Norte para a Copa. O desembarque acontece às 17 horas no desativado Aeroporto Internacional Augusto Severo. Não chega no novo aeroporto São Gonçalo, e sim no Augusto Severo. É o destaque do Novo Jornal. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver Henrique Alves vai acionar o CNJ para punir juiz que apontou corrupção no Congresso Nacional. E a entrevista também do advogado e consultor de energias renováveis, Jean Paul Prats. Eu volto em instantes com a Renda Acontece. Eleições 2014. Eu ainda não li o livro O Nobre Deputado, mas assisti a reportagem da TV Globo, um programa fantástico, sobre os costumes de parlamentares antes, durante e depois das eleições. O juiz de direito Marlon Reis, autor da obra, não deveria ter se valido de um personagem fictício, o Cândido Peçanha, para relatar a corrupção que impera no exercício parlamentar, principalmente no Congresso Nacional. Bastava a Marlon Reis se valer do vasto noticiário sobre os escândalos políticos, anões do orçamento, mensalões do PT, do Democratas, a corrupção dos Correios, na Petrobras ou no metrô de São Paulo. Ou se valer dos processos que se arrastam nos caminhos, às vezes tortuosos, da Justiça, da qual o magistrado é integrante no estado do Maranhão. Pelo que vi na reportagem no Fantástico da Rede Globo, os relatos de Marlon Reis e de personagens anônimos, políticos e assessores não estão longe da realidade que a gente vê em qualquer cidade ou estado do Brasil. Às vésperas de mais uma campanha eleitoral, o eleitor precisa ter a consciência de que eleição custa caro e, na maioria das vezes, os políticos se corrompem para obter sucesso. As campanhas eleitorais custam milhões de reais e o financiamento delas não costuma sair do bolso de políticos honestos, sai do Caixa 2, sai das verbas de obras públicas, sai das empreiteiras e sai das mãos de agiotas, como a reportagem do Fantástico mostrou. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, fez um pronunciamento em defesa do Congresso Nacional e anunciou que vai entrar com um processo no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contra o juiz Marlon Reis, responsável pelo início do movimento que resultou na Lei da Ficha Limpa. Henrique Eduardo cumpriu seu papel de presidente da Casa Legislativa, deve ter sido cobrado por seus pares para se pronunciar. Mas o deputado deve conter o ímpeto na defesa desbragada do Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito ao mercado, o mercado das emendas orçamentárias. Esse tipo de mercado já gerou uma investigação cabeluda no âmbito do parlamento, a CPI dos anões do orçamento. Vocês lembram? Lá, meados de 90, poucos parlamentares participam do processo de emenda ao orçamento da União desapegados de interesses particulares. Poucos, hein? A troca de favores, o famoso toma lá da cá, é uma realidade em todo o processo. Desde o trabalho da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, à execução do OGU, do Orçamento Geral da União, por parte do governo federal. Tanto isso é verdade que o próprio deputado Henrique Eduardo Alves defendeu e aprovou uma emenda constitucional estabelecendo o orçamento impositivo, instrumento que, segundo ele, vai libertar o legislativo do jugo do Poder Executivo e acabar com um balcão de negócios no Congresso Nacional. Se não houvesse
O que Henrique Eduardo Alves diz não ser prerrogativa do Congresso Nacional, a liberação dos valores referentes às emendas apresentadas por deputados e senadores no jogo de interesses políticos e econômicos, não haveria necessidade do tal orçamento impositivo. Livros como o do juiz Marlon Reis e reportagens como a do Fantástico, da TV Globo, escancaram a necessidade de uma reforma política urgente e decente, imune aos interesses particulares dos políticos de plantão. O artigo que prejudica o setor eólico ou prejudicava o setor eólico do Rio Grande do Norte e de todo o país caiu por terra. Ontem, o deputado Henrique Eduardo Alves informava que o incentivo fiscal essencial para a manutenção da indústria em energia limpa no Rio Grande do Norte será mantido na votação da MP 641, que regulamenta o setor. Advogado e consultor em energia Jean Paul Prats explica para a gente o que houve. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Diógenes. Que artigo foi esse? Como é que ele foi colocado nesta medida provisória? Essa medida provisória, Diógenes, foi feita, é uma medida operacional, basicamente operacional. Ela foi feita para viabilizar um leilão emergencial que o governo fez diante da seca, chamou-se leilão A-0, que foi aquele leilão rápido que deu uma aliviada agora nesse ano já. E nós tivemos também, a semana passada, um leilão A-3. A-3 significa que você entrega energia em 3 anos. O A-0 é emergencial, você coloca imediatamente a térmica ou a usina e ela começa a gerar no mesmo ano. Então, esse A-0 precisava de algumas operacionalizações, incentivos, coisas bem específicas para esse caráter emergencial. Aí, na carona dessa medida provisória, surgiu, de uma noite para o dia, um artigo que simplesmente eliminava imediatamente o desconto de 50% que a eólica e outras fontes também têm, mas eliminava basicamente o da eólica, que é um desconto em cima do pedágio, que é a TUST, que na verdade é a tarifa que se paga para usar a linha de transmissão e a linha da distribuição, ou seja, para escoar a energia gerada. Desde 1996 existe uma lei que incentiva as fontes renováveis no Brasil. E é nessa lei que está esse incentivo. E que vale, como eu disse, também para biomassa, para pequenas centrais hidrelétricas, outras fontes renováveis. O argumento do relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, ao colocar isso de repente, sem discutir com o setor, sem fazer uma discussão maior para o país, e não afeta só o Rio Grande do Norte, como você disse, é o país todo, as eólicas do país todo, foi que as eólicas estariam já viabilizadas. Ora, mas na verdade, ao contrário do censo, também as outras fontes estariam também viabilizadas, uma vez que estão competindo de igual para igual nos leilões federais. Já desde 2009, 2010, é que se competem todas, é o famoso vale tudo, né? Entre todas as fontes. Então não deu para entender, não se sabe de onde veio isso. A própria... Está parecendo um bode na sala. A própria associação das PCHs e a própria associação da biomassa foi quem alertou a eólica, tem espantada com isso. Quer dizer, se fosse alguma coisa de uma fonte contra a outra, não é? Haveria uma origem. Esse até agora é um mistério por que apareceu isso. Bode na sala? Felizmente entraram todos os estados em uníssono contra isso, os estados produtores, bem entendido, o Rio Grande do Norte com liderança, o Ceará, a Bahia e o Rio Grande do Sul, os governadores Jacques Wagner, Tasso Genro, Cid Gomes, e aqui o deputado Henrique Alves tomou a frente desse processo, que também encerra outro mistério, né? Que todos o resto dos senadores e deputados não falaram mais no assunto, a governadora Rosalba não se pronunciou a respeito e o deputado Henrique ficou sozinho trilhando o caminho desse entrou processo. Em ação e resolveu tudo, que bom, né? Na verdade, é uma questão entre partido, né? Porque é um senador do partido, bastante ligado com ele. O Henrique é do PMDB, o senador Vital do Rego é do PMDB. Um estado vizinho que não tem eólicas, mas poderá desenvolver. Aliás, até tem. A gente diz que não tem, mas tem. Mas é uma coisa tem o parque pontual, ali residual, de Mataraca, né? Esse parque que a gente passa indo para Paraíba, mas tem como Mas é uma desenvolver. coisa residual ainda. Foi um dos primeiros, né, da Pacific Hydro que foi lá. Mas tem um potencial e tal, claro que não chega ao que o Rio Grande do Norte e Ceará representam. Mas o mistério é esse, quer dizer, da onde veio essa emenda, ela apareceu e alerta, não está descartada. O senador, embora tenha dito que ia retirar por pressão política, etc. Ele se comprometeu a retirar, mas ele disse, olha, eu não estou convencido disso. Eu acho que quem me falou a coisa da inviabilidade, viabilidade eólica,
eu ainda estou pensando no assunto. Quer dizer, deixou a espada de Damocles ainda ao longo dessa semana. Então a gente não pode descansar, não. Tem que estar alerta. Agora persiste esse mistério, né? 2 mistérios, na verdade. Por que apareceu isso? E o segundo, por que todo mundo se calou e no Rio Grande do Norte, ao invés do governo, quem defendeu o assunto foi o deputado. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando com Jean Paul Prats. Estamos de volta com a entrevista de Jean Paul Prats aqui do RN Acontece. Jean Paul, o Rio Grande do Norte continua liderando o setor de eólicas, por quê? Continua liderando e deve liderar por algum tempo, né? Isso, na verdade, como eu comecei a explicar aquela questão dos leilões, ocorre em pacotes de 3 e 5 anos, que são os leilões, A-3 e A-5. Então, o que você ganha hoje, agora no final do ano, por exemplo, setembro, depois da Copa, temos mais um leilão A-5, essas eólicas leiloadas ganhas ali serão construídas em 5 anos. Então, elas fazem efeito em 5 anos. E as que agora já estão rodando são justamente aquelas que nós colocamos, 2009 e 2010. Então, na verdade, essa liderança se consolidou a partir daqueles 3 leilões que nós fomos campeões disparados. Dos primeiros, né? 2009, 2010, 2011. Depois teve um pouco essa barriga 2012, 2013, que se refletiu agora, 2014, 2015. E aí, agora nós estamos voltando a ter sucesso mas nós tivemos leilões que o interesse foi pequeno. Foi, em 2012, por exemplo. Por conta de linha de transmissão? Porque, justamente, as linhas que já existiam ficaram sobrecarregadas, as ICGs, aqueles ancoradores específicos, aquelas linhas de transmissão para João Câmara e para a Serra de Santana, que você viu lá, atrasaram exatamente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do caso, e aí o pessoal freou, não é que deixou de medir ou fazer, simplesmente não foi para o leilão, porque diz, eu não tenho onde... Quer dizer, ficou num compasso de espera em função das linhas. Porque também houve uma mudança de regra nos leilões que exige agora, ou passou a exigir naquele tempo, que cada projeto diga aonde vai se conectar. Você não pode fazer um projeto no meio do nada e dizer ganhei e agora tem que esperar a linha de transmissão. Não, você tem que dizer exatamente aonde você vai se conectar. Se não existir linha de transmissão, você tem que prover essa linha de transmissão, tem que estar incluído no projeto, ou você tem que ter um parecer de acesso de alguma linha existente. Só para o nosso telespectador ter a ideia do setor eólico no Rio Grande do Norte, quantos parques hoje estão instalados e em vias de instalação? São 45 parques e são mais de 1,2 gigawatts, que é 1.200 megawatts. Somente 45 parques no Rio Grande já operando. E nós temos aí uma centena para entrar, seja em construção, seja ganhos em contratos com o governo federal. Um total de 1 gigawatt de... já mais de 1 gigawatt, 1,2, que na verdade é 1.200 megawatts. Isso é uma marca, eu sempre tenho colocado isso, que poucos países no mundo têm em eólica. 25 países apenas no mundo têm essa marca que o Rio Grande do Norte atingiu. A energia eólica sempre foi tida como uma energia cara. Isso foi barateado? Muito barateado. O grande componente disso, Diógenes, é a tecnologia, né, que evoluiu, o mercado dos fornecedores de turbinas, os aerogeradores, tudo isso, e o ambiente competitivo que o Brasil criou com os leilões reversos. Antes você tinha, na maioria dos países, sistemas que diziam qual era o preço que ele tinha que contar. Eu preciso comprar eólica. Então eu dou um preço, quem chegar com aquele preço ganha um contrato. É o feed-in tariff, o modelo subsidiado. Na verdade, todos estaríamos pagando aquele subsídio. No Brasil, a partir de 2009, fez-se o leilão reverso também para a eólica. Então quem dá menos preço entra primeiro. Com isso, se estabeleceu uma competição saudável, que favorece a tarifa final, né? Ou seja, os projetos mais baratos entram primeiro e, com isso, a gente vai fazendo face à demanda. Isso vale para todas as fontes, tá? Não vale só para a eólica, não. Só que isso forçou a uma convergência tarifária. Todas as fontes praticamente no mesmo nível, que é em torno de 100, 120, 125 reais por megawatt-hora. Quando teremos novos leilões? Setembro, agora tivemos um semana passada, que era um A-3, tinha 3 anos para entregar, em função desse processo ainda de incredulidade em relação ao Rio Grande do Norte, tarifa, linha de transmissão, etc. Muitos preferiram deixar os seus projetos para setembro, e em setembro temos aí um recorde de inscrições em leilão no mundo. E isso cria uma excelente perspectiva para o estado do Rio Grande do Norte. Mais de 1.000 projetos inscritos para o leilão do Brasil todo, né, bem entendido, mas do Brasil todo, e a EPE, a Empresa de Planejamento Energético do Governo Federal, já disse que é o maior número de projetos apresentados para um leilão de energia
no mundo. Ainda nessa entrevista, caminhando para o final, eu queria um comentário seu sobre Passadina, né? Então, temos aí CPI da Petrobras, aliás, 2 no Congresso Nacional, uma no Senado, outra mista. E você esteve recentemente no Texas e passou por Passadina. Afinal, na sua opinião, você como especialista do setor, foi um bom negócio? Eu acompanhei até um pouquinho diretamente isso, Diógenes, a questão de Passadina, porque na época parte dessa negociação ocorreu quando eu era secretário de Energia e quando estava tratando da refinaria estadual de energia aqui do Estado e tratando um pouco da refinaria de Guamaré. Então eu tratei com o diretor Paulo Roberto e com várias pessoas da equipe dele sobre refino, né? E a gente acabava trocando ideias sobre isso e também na área internacional. A Passadina tramitou mais na área internacional do que propriamente na área de refino. A área de refino entrava nos pareceres técnicos, avaliações, etc. A minha conclusão sobre Passadina é que quem quis causar uma celeuma com isso para a Petrobras e para o governo, pegou o caso mais leve e mais fácil de explicar, porque Passadina tem uma série de variáveis externas à vontade da Petrobras ou até externas a quem quisesse fazer alguma coisa errada, né? Então tem mercado de combustíveis norte-americano que nenhum brasileiro ou político brasileiro, por mais poderoso que seja, não controla. Você tem a própria questão dos pagamentos anteriores daquela Astra para Crown, etc., das compras, que também são dados. Da empresa brasileira. Então, na verdade, tudo isso começou com uma conta que eu chamei de conta de padeiro, depois essa expressão acabou se espalhando mais para outros casos, mas uma conta de padeiro onde dizia o seguinte: a Astra pagou tanto pela refinaria. E, na verdade, aquele primeiro número já estava errado, porque aquele número era um número final, como se fosse um leasing de carro. Quando você compra um leasing, você vai pagando várias vezes e, no final, você opta por ficar com o bem. Aí você paga o residual. Aquele pagamento já estava errado. E toda a sequência que houve ali também teve motivações para existir. Rapidinho. Então, bom ou mau negócio? Na verdade, na época, foi um bom negócio, como ficou claro nas audiências, e depois se tornou um mau negócio em função do mercado americano. E em função também da existência do pré-sal, da gente ter que levar óleo também daqui para lá. No começo não era essa a intenção, não havia pré-sal quando se falou de Passadina pela primeira vez. E depois ficou um mau negócio e agora pode se voltar a ser um bom negócio, porque a refinaria está dando lucro já há 2 ou 3 anos e pode, com gestão, virar um bom ativo ou para vender ou para ficar fazendo caixa. É isso aí. Obrigado, Jean Paul. Vamos acompanhar o resultado da CPI e das audiências e também o leilão da eólica. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto, na sequência, Boa Tarde Cidadão, do Robson Carvalho. Avisando a você que, por conta da Copa, nós vamos interromper o RN Acontece e voltamos somente no dia 14 de julho, depois da Copa, por conta da mudança no horário da programação da Band, que está agora voltada para a Copa do Mundo. A todos uma boa tarde e até 14 de julho.